se puderem ligar a câmera e o som do Orlando para a gente poder iniciar, a gente já começa. Agora sim. Me encontra, me vê aí. Conseguimos te ver, mas sua câmera está virada de lado. Ou você que está virado do lado? É questão de ponto de vista. Depende do ponto de vista, mas acho que dessa vez não sou eu, não. Tudo Bom, bem, Orlando? agora foi. Pronto. Muito Deixa obrigado eu por tirar isso aceitar daqui e nosso vou colocar convite. noutra base aqui para ficar mais prático. Foi. Perfeito. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Orlando. Estava me recordando, depois da sua publicação, do debate que fizemos ainda em 2019, dos Tempos Modernos, o último filme que nós debatemos juntos na nossa também sessão do Cinema com Partido. Queria agradecer mais uma vez o debate, tenho certeza que vai ser bom. Já dizer a todos os que estão presentes que o chat já está liberado para as inscrições das perguntas e dúvidas depois da apresentação do Orlando, para a gente poder dar continuidade. Orlando, por favor, se puder fazer as honras, se apresentar, falar um pouquinho sobre esse filme. Esse filme é muito interessante, né? Muito parecido com a sociedade que a gente vive, onde a falsa ideia de que as soluções vão ser coloridas e sempre o final feliz vai existir. Infelizmente, não é bem assim que funciona, né? Então, se puder iniciar, fazer a sua fala inicial. Obrigado, Luca. Quer dizer, Lucas, eu não ouvi nada que o Luca falou antes. Estava sem som. Mas espero que não siga nenhuma regra fora do que... Não me conduza fora do que ele estabeleceu. Cara, divertido, né? Primeiro, divertido, né? O filme é divertido, ele surpreende você, muitas vezes. Eu só não queria estar na pele do padre, né, mano? O padre era virado pelo avesso o tempo inteiro, o padre era virado pelo avesso, não queria nunca estar na pele dele. Mas eu queria fazer uma reflexão a partir do filme, mas tentando trazer outros elementos para a gente pensar sobre o filme, né? E eu queria partir de quando o filme foi feito, porque eu considero que o filme lançado em 1989, um filme lançado em 1989, que é um ano muito carregado de muitos simbolismos. 1989 é o ano, por exemplo, da queda do Muro de Berlim. 1989 é associado ao fim da experiência do socialismo real. Claro que a gente sabe que a história não é bem assim, né? Você não faz um risco na história e conta. A gente sabe da Revolução Russa, que foi tão importante no começo do século, tão importante para impulsionar as transformações que o mundo viveu no século passado. A gente sabe da importância que teve a Guerra Patriótica, a Segunda Guerra Mundial, para que, a partir da vitória dos russos, dos soviéticos, pudéssemos expandir mais essa experiência de mudança, os ventos da mudança que o mundo viveu, a partir, sobretudo, da liderança de Stalin, que foi o grande líder vitorioso da Segunda Guerra Mundial, e isso teve uma repercussão no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Não por acaso, Jorge Amado tem muito texto dedicado à liderança do Stalin, ao papel que ele teve na vitória da humanidade sobre o nazifascismo. Mas nós sabemos também que nos anos 50, 60, as coisas foram mudando aos poucos do lado de lá, e aí deu no Gorbachev, para encurtar a história. Perestroika, Glasnost. Então, os anos 80, eles já estavam sob o signo da reconversão daquela experiência, que era muito significativa, né? Da reconversão para o capitalismo. O leste europeu já num processo de reconversão. Mas teve um fato simbólico para eles muito poderoso, que foi a queda do Muro de Berlim, né? Mal sabem eles que a ideia nossa é tão forte, tão poderosa, que a mesma ideia que moveu os nossos sonhos no século passado, hoje, está sob o manto da China, trazendo os ideais de transformação da humanidade. Então, enganou-se quem imaginou que ali seria uma derrota catastrófica da experiência de transformação, do projeto socialista, e que seria, mais do que isso, o fim da história. Shen, teve um sujeito americano chamado Francis Fukuyama,
que no mesmo ano de 1989, o ano de Rosalie vai às compras, o ano da queda do Muro de Berlim, foi o ano que o Fukuyama escreveu um artigo famoso, rendeu muitos debates, chamado O Fim da História, embalado nessa perspectiva. O mundo teria vivido a supremacia do capitalismo, o mundo teria derrotado o socialismo, o mundo teria uma superpotência como organizadora de tudo, né? Os Estados Unidos da América seria um mundo unipolar, romperia aquela lógica bipolar, leste-oeste, comunismo, socialismo, nada, acabou a história. Então, eu parto daí, porque, na minha percepção, o momento do lançamento do filme é o momento em que a sociedade está em efervescência, discutindo grandes narrativas, se nós viveríamos ou não viveríamos a possibilidade de outros projetos históricos, e havia uma tentativa de incutir na mente das pessoas o fim da história, que levou muita gente de roldão, viu? Devo te dizer, eu era militante estudantil, era um pouco mais novo que você. Eu era militante estudantil, eu entrei na faculdade em 1989 e tinha 17 anos, né? Você deve ter 18, 17 e meio, por aí. E era uma barra, meu irmão. Militar naquela época, falar de socialismo, era uma barra, porque os caras sustentavam que nós tínhamos vivido o fim da história. A história acabou, esquece. Esquece. Eu lembro que no congresso da UNE era incrível, cara, porque tinha um grupo, uma corrente, né, que atuava no Partido dos Trabalhadores, que eles tinham uma tese que era assim: dê flores aos rebeldes que falharam. Quer dizer, era a geração dos revolucionários que estavam fadados ao insucesso. Mal sabiam eles que, no Brasil, pouco tempo depois, os caras pintaram, foram para as ruas. A China já estava emergindo para ser o que é hoje o principal polo de desenvolvimento do mundo. Então, Rosalie vai às compras acontece num momento em que o mundo discutia se haveria ou não a supremacia do capitalismo. E o filme é uma sátira, né? É uma sátira do consumismo, uma sátira do capitalismo. O Percy Adlon, imagino que seja assim que se fala o nome dele, ele é um sujeito curioso, para mim, porque ele quebra algumas referências, não é? A atriz não é o estereótipo da atriz hollywoodiana do cinema clássico, nem do cinemão, nem do cinema de arte europeu também, né? O biotipo dela não é ele quebra, é a mulher que é a protagonista, é a mulher que tem iniciativas, como ele também faz em Estação Doçura, faz em Bagdá Café, outros filmes em que a mesma atriz, a Marianne Sagbrecht, ela é protagonista. Então, partiria daí também. Ele tenta quebrar a narrativa comum que nós assistimos no cinema básico. Ele introduz a centralidade de uma mulher que não tem o biotipo clássico do cinema, uma alemã, o perfil típico de alemã, com o cinema, os 3 filmes que eu me referi, se passa nos Estados Unidos, né? Então é uma certa visão estrangeira que faz um olhar distinto e faz uma análise, no caso de Rosalie vai às compras, muito crítica na minha leitura, né? Na tua também, pelo que eu vi você comentando no começo, uma leitura muito crítica do padrão do capitalismo e, sobretudo, das ilusões que o capitalismo procura desenvolver, né? Uma mulher que não tem moral. Como o capitalismo não tem moral, digamos assim. Cada vez que ela se confessa com o padre, para ela está resolvida, não tem mais pecado. O padre que se vire para resolver a vida dela, mas ela já está liberada de pecado, e ela quer mais, e mais, e mais. Eu fico imaginando no final, quando ela fala que ia para o ramo de multinacionais, já devia ter a expectativa de falar com o Papa, era só que me faltava, já que ela era tão afirmativa, né? Mas é um paralelo que é bacana também, porque isso é típico do capitalismo. Não tem moral, não tem limite religioso, tem interesse, tem objetivo, e opera para alcançar esses objetivos. A superpotência atual, os Estados Unidos americanos, faz o que tiver que fazer. A gente viveu há pouco tempo atrás, né? O Estado Islâmico, que foi satanizado, e, de fato, era uma organização absolutamente cruel, abominável, mas foi nutrida pelo Império Americano. O Bin Laden
das Torres Gêmeas foi nutrido pelo Império Americano, porque eles não têm moral. A estratégia é alcançar a sua hegemonia. Para alcançar a hegemonia, vale tudo e vale qualquer coisa. A Rosalie também não tem moral. Ela tem alguns objetivos. Como não tem moral, ela vai realizando os seus objetivos, e isso eu considero assim bem curioso, né? E tem uma questão que eu acho que é importante, que vai mais do que a gente normalmente fala, né? Que a gente critica o capitalismo muitas vezes, dizendo o capitalismo vale, as pessoas valem pela sua aparência, não vale pelo que elas são, vale pelo que elas têm. E eu vendo a atenção com que a família tinha com a publicidade, nós temos que debater a publicidade, que poderia nos permitir fazer um paralelo com o debate sobre a ideologia, né? Porque o que eles vendiam ali? Todo mundo pode ser feliz. Todo mundo pode comprar tudo e ser feliz. Eles só não dizem que você tem que ter dinheiro. Você tem que ter dinheiro. E não pode ser como o Rosalie faz, né? Então, isso é a publicidade que incute um valor para as coisas. Aqui volta o velho Marx, né? Fetichiza a mercadoria, né? Você tem um valor que não é o valor de uso, né? Você tem um fetiche em torno daquele determinado produto e incute uma necessidade. Você passa a ter necessidade daquilo. E que todo mundo poderia ter, e que todo mundo poderia ser feliz. No Brasil, os meninos na periferia querem ter um tênis Nike. Nem sei se é Nike hoje em dia, né? Quando eu era mais moleque, assim, que era Adidas, ou as marcas assim. Mas não tem. Aí, quando você vai ver parte da penetração do Estado paralelo na periferia, tem a ver um pouco com isso, as oportunidades que dá para a molecada, que também quer, pô, todo mundo quer. É legal ter, você é mais se você tem, né? Então, essa coisa da publicidade é curioso. E eu faço paralelo com a ideologia, porque eu sempre achei muito interessante quando o Marx, por exemplo, fala da ideologia, fala da falsa consciência, que a ideologia, às vezes, alguns dos nossos pensam assim: ideologia é mentira. É o cara inventar uma coisa e dizer que aquilo é. E não é bem assim. O capitalismo ele constrói uma hegemonia ideológica partindo de fatos. Só que ele transforma uma parte no todo, né? A definição clássica é o seguinte: o capitalismo libertou os homens. Eles foram libertados das estruturas feudais, daquelas organizações que atrelavam ele ali. Eles estão livres para vender a sua força de trabalho. Eles estão livres? Estão. Não é a corporação de ofício que prende. Eles estão livres, estão. Não está preso à terra, mas ele está livre para ser escravizado pelo capital, porque ou ele vende a força de trabalho ou ele não tem o que fazer. Então, a ideia da ideologia como processo que você transforma uma parte num todo e tenta difundir para aquela sociedade que aquele todo é o que existe. Sendo que, na verdade, não é bem assim. É a mesma coisa. Todo mundo pode ser feliz, todo mundo pode consumir. Todo mundo pode, poder pode. Mas nem todo mundo pode. Então, esse debate da publicidade, como ela faz, a construção das necessidades, vai em paralelo como se produz a falsa consciência, como que a ideologia opera afirmando algo que nos desenraiza do nosso lugar de classe e nos faz adotar conceitos e valores de uma outra classe, que é o processo político, como se dá, da hegemonia, que é também cultural, do capitalismo, que incute na nossa cabeça a ideia, como a publicidade incute as necessidades para nós. Então, eu senti, assim, no filme também, essa crítica à forma como a publicidade opera, mobiliza, e isso pode ser tratado paralelos, na minha percepção, como se dá o processo de construção da hegemonia ideológica. É curioso também, eu falei da sátira, né? e da crítica do modelo de vida americano, né? Uma grande crítica a esse estilão de vida, né? Que durante um tempo, para muitos, era o estilo que todo mundo tinha que vestir uma calça ali.
os mais velhos vão me entender aqui, percebe? Então, é uma crítica a esse estilo, e é curioso porque a gente, voltando a Roseli, né, como quem não tem moral, né, que busca o resultado de qualquer jeito. É curioso que um teórico importante, né, o Max Weber, quando ele escreveu a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele assentava o desenvolvimento do capitalismo, inclusive, em fatores morais, né? O mérito, o trabalho, a projeção do que você realiza, a constituição da sua família, a poupança, tudo isso que você vai materializando e que é a expressão do mérito de cada um que dá base à estruturação. O cultivo, às virtudes, né? Porque, afinal de contas, você tem que ter, ao mesmo tempo, realizações na Terra para que você seja reconhecido no céu. Então, essa moral que o Weber identifica, essa ética como que foi a alavanca para o desenvolvimento do sistema capitalista, entra em completa contradição com os valores que são difundidos pela sociedade de consumo, que a Roseli é a expressão pronta e acabada. Não tem moral, não tem valor. Há um vazio, né? E é esse vazio que até a gente acha graça, pelo jeito que ela faz, né? Pelo jeito despojado que ela faz, com tanta confiança que ela faz, é tanta confiança que não tem como não imaginar que aliás, é tipo dos golpistas. Os golpistas têm sempre muita confiança. Então, cara, eu diria assim, Shen, que é um filme interessante, é um filme que fala sobre o nosso tempo, é um filme que desmonta o mito construtor do capitalismo, que aqui é um sistema que todos podem, é um sistema que, se você trabalhar, se dedicar, se você empreender, para falar uma expressão da moda, né? Se você for um empreendedor, você vai conseguir resultado. E se você não conseguir, é porque você é preguiçoso, é incompetente, não tem compromissos, não tem virtudes, e por aí vai. O filme até lembra um pouco, quando a gente, falando em paralelos, quando a gente fala do Macunaíma, né, do herói sem caráter, lembra um pouco o Rosalie vai às compras, porque é o verdadeiro espírito do capitalismo, é a verdadeira alma do capitalismo, que é uma alma imoral, é uma alma em que é cada um por si, é uma alma que todos vivem no limite para tentar levar vantagem sobre o outro. Não tem sentido nem valores como solidariedade, não tem sentido em valores como coletividade, como o sentido de sociedade, de comum, de conviver. Isso está muito longe desse sistema que é o que motivou a Rosalie fazer as peripécias que ela fez, né? E o melhor de tudo é aquela história, né, meu? Se você deve 100, o problema é seu. Se você deve 1 milhão, o problema é do banco, né? E que se exploda, que é o que acontece a rodo, né? Aliás, a última grande crise do sistema capitalista assim começou com essa história do subprime, né? Da alavancagem que o endividamento das famílias alcançou nos Estados Unidos, né? E o problema não foi exatamente do banco. Quebrou a economia deles, que era uma bolha absolutamente artificial. O Estado bancou interesses das grandes companhias e os trabalhadores se empobreceram lá, e, por efeito colateral, por ser um polo dinâmico da economia mundial, espalhou pelo mundo inteiro. Então, eu diria assim que Roseli vai às compras, 40 anos depois, é uma instigante provocação sobre a nossa era. Porque, assim, a gente fala, por 40 anos é muito tempo. É muito tempo. Mas, historicamente, é um tempo assim não muito grande. É um tempo muito pequeno. E, nesse período tão pequeno, nós vivemos para ver e viver o ocaso de uma narrativa histórica do socialismo, que foi a marca do século passado, e já estamos observando o alvorecer dessa mesma experiência com outro formato, com outros personagens, em outros territórios. E é essa experiência que eu acredito mesmo, Shen,
que pode criar um mundo que tenha moral. Porque o mundo tem que ter moral. Uma moral que produza outros valores e que produza outra sociedade, que não seja um mundo vazio e que não seja um mundo em que as pessoas vivam de pequenos golpes, mas vivam de produzir todos para que todos possam ter uma vida melhor. Enfim, me permita ficar por aqui. É a forma que eu vi. Não falei muito do filme, da trilha, do colorido, da edição, né, que é diferente, assim, muitas vezes, da ação dos atores, que todo mundo curtiu. Eu tentei trazer aqui uma reflexão livre para pensar sobre o contexto de antes, sobre o contexto de hoje e, sobretudo, sobre desafios históricos. A arte, uma vez mais, provoca, né? Coloca luzes e vai quebrando um pouco as caixinhas para nos ajudar a caminhar para frente. Valeu, Shem, obrigado. Orlando, obrigado. Estava lendo uma entrevista do diretor e eu estava achando muito interessante porque você comentou justamente isso agora no final, né? As cores desse filme são pensadas, né? Como todo em qualquer filme. Só que esse em particular, o diretor, o Percy, coloca essas cores para tentar dizer que é o seguinte, olha só, as saídas que vão ser encontradas ao longo do filme pela personagem, que, convenhamos, é uma personagem, apesar de pilantra, bastante articulada para resolver da maneira dela. Só que as saídas são coloridas, é um mundo fantasioso, né? Então, por isso que quase todas as cenas têm aquela cor toda chamativa e tal, com exceção de quando ela está na igreja, que é um pequeno momentinho, ó, estou me redimindo, mas peronomútil, como você comentou, que o papai do padre fica a respeito dele de resolver os problemas da consciência dela. Mas eu queria trazer um elemento, Orlando, porque não poderia ter sido em outro dia a realização desse filme. Hoje teve a cúpula do clima, né? E aí você estava comentando um pouco sobre a China, o Xi Jinping fez uma produção e o consumo completamente atrelado um ao outro, como você estava dizendo, e a grande coisa da China hoje não é somente criar um Estado que seja efetivo para os cidadãos, que consiga tomar conta das questões necessárias para a vida do ser humano, como trabalho, educação, essas coisas todas, mas também criar um ambiente que seja harmonioso entre os próprios cidadãos e a natureza, a humanidade e a natureza entrar em sincronia. Afinal de contas, é nosso dever. Viemos da natureza, fazemos parte da natureza, e se a gente não entrar em acordo, as forças produtivas não entrarem em acordo, esse mundo vai virar um caos, como foram essas últimas décadas, e na realidade, o último tempo, o último período, ao longo onde o capitalismo tomou poder. A China faz esse debate hoje, e não é porque eles não é de uma forma que eles vão dizer o seguinte, olha só, não tem que consumir, não se trata disso, mas de uma maneira que eles possam trazer a partir do consumo dessa produção de uma maneira que seja acertada. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a China nessa questão da produção e o consumo, como ela tem se desenvolvido ao longo desse último período, e aí logo em seguida a gente vai para as perguntas do público. Então, a minha leitura, inclusive, que a performance da China hoje, nessa cúpula mundial, é tudo medido, né? O chinês não perde a viagem, né? Ele não perde a viagem, é tudo medido. Não tinha por que eles colocarem uma azeitona na empada do Joe Biden. Não tinha por que fazer isso. Eles foram lá, prestigiaram, anunciaram, inclusive, que vão, em 2050, neutralizar a economia deles com relação à emissão de gases que produzem efeito estufa, que já é uma coisa poderosa, porque nós estamos falando da maior economia do mundo, não é, entendeu? Bolinho. Então, eles já fizeram um anúncio, reafirmaram compromissos que eles têm desenvolvido. A China é quem mais medidas adotou, objetivamente, para combater o aquecimento global. Eles estão alterando a matriz energética, eles evoluíram na sua matriz energética, né? Então, eu diria assim que há um processo, ao tempo em que a China alcança patamares superiores de desenvolvimento da sua economia. A economia é mais complexa hoje. Hoje é a principal economia do mundo, como você falou, levando em conta o poder de paridade de compra. A economia chinesa é a principal do mundo. Eles procuram criar um ambiente de sustentabilidade para o desenvolvimento. E olhe que a China é tipo assim, ano passado, que o mundo inteiro caiu, 2 países cresceram a economia, a Turquia e a China, porque Taiwan está ali como terceiro, mas Taiwan é uma província rebelde. Então,
é a Turquia e a China, os dois países que cresceram no mundo. Então, a China tem um projeto, já faz tempo, décadas, não é? De crescimento econômico sustentável. A China avançou em muitos planos que são fundamentos da economia do futuro, sobretudo na inovação, na ciência, na tecnologia, e já faz algumas décadas que a China adota medidas para enfrentar temas que eles próprios consideram estratégicos. O combate à corrupção é um tema estratégico que eles enfrentam lá com energia, e a sustentabilidade, que é um tema estratégico que eles enfrentam com muita energia. E a China tem dado uma contribuição diferente dos países centrais capitalistas para o desenvolvimento também, além das suas fronteiras. A China tem muitas parcerias na África e tem procurado replicar na África iniciativas que têm um caráter de sustentabilidade ambiental, tal qual o modelo que eles fazem nos seus países, que é um pouco diferente. Os países centrais ainda hoje observam para regiões como a África com um olhar de pilhagem. E a China já faz, claro, isso corresponde também a uma estratégia, indiscutivelmente corresponde a uma estratégia de posicionamento da China no mundo, mas o fato é que isso ajuda a humanidade. Tem sido um fator de estímulo para que nos países africanos, que tem tido uma colaboração muito grande da China, a perspectiva da sustentabilidade ambiental seja um traço do desenvolvimento desses países. Então, cara, eu vejo com muito otimismo e, para parar de falar, dizer que vexame o Brasil. Eu assisti a fala do presidente, o único cara que ficou lendo no teleprompter o tempo inteiro, uma vergonha, parecia um robozinho falando, ficou capitalizando coisa de outros governos, que ele nem fez nada. A meta que ele disse que o Brasil vai cumprir em 2030 já está assinada por outro governo. Então, cara, e mentiu para danar, viu? O cara Pinóquio, hoje foi troféu Pinóquio para o Bolsonaro. Ele falou que apoia o IBAMA, dobrou orçamento, cascata pura dos órgãos de fiscalização. Então, cara, hoje o Brasil passou um vexame. Dizem até que o presidente americano, na hora que o bicho começou a falar o brasileiro, ele levantou e deu uma voltinha no Salão Oval da Casa Branca, porque não aguentava tanto caô, tanto 7-1 do Bolsonaro. Vergonha demais do Brasil hoje, cara. Vergonha demais que ele fez o Brasil passar. Talvez Rosalie tenha assumido a presidência da República do Brasil. Infelizmente, temos que resolver esse problema. Mas partindo para as perguntas, Guilherme Lucas, diretor, nosso tesoureiro da UMES, enviou uma pergunta aqui. O fetichismo da mercadoria é utilizado pelos países imperialistas para dominar os países ao redor? Se sim, como? Tá desligado o seu microfone. O fetiche da mercadoria ele é utilizado para a exploração dos trabalhadores, né? Para a difusão, propagação do capitalismo. Não necessariamente para o domínio de um país sobre o outro, mas para a constituição do modelo do sistema capitalista e a produção de determinadas ilusões, e ativa o mercado e gera impulso para crescer o capitalismo. Assim, Guilherme, é assim que eu vejo. Perfeito. A Evelyn, também diretora da UMES, nossa diretora de mulheres, enviou a seguinte pergunta. Em uma parte do filme, a Rosalie diz: os bancos sempre tiram proveito de nós injustamente. Agora eu vou tirar proveito deles do meu jeito. Se pararmos para pensar, essa é a nossa realidade, com juros absurdos, etc. Eu gostaria que comentasse um pouco sobre. Eu diria que errada, a Rosalie não está, não. Porque se você for ver o capital financeiro, a forma como eles extorquem o nosso bolso é uma coisa inacreditável, né? O certo é assim, nós temos hoje no capitalismo, no Brasil em particular, mas no mundo, nós temos um processo de hegemonia do capital financeiro. Já faz tempo, né? Isso não é da agora, não, já tem bastante tempo. O Lenin já falava sobre financiarização da economia há 100 anos atrás. Mas a hegemonia ela é absoluta. A hegemonia ela é absoluta. E isso faz com que os ganhos deles sejam blindados o tempo inteiro. Esse que é o ponto, né? Então, aliás, parte das crises do capitalismo também tem a ver com isso. Você tem uma circulação monetária que não tem um correspondente na produção objetiva. Não tem produção material correspondente àquilo que existe nos ciclos financeiros, né? E o poder deles é absoluto. Eu poderia até dar exemplos aqui no Brasil, 2 exemplos.
A gente está enfrentando a emenda constitucional 95, chamada teto de gastos, que foi proibido ultrapassar o teto de gastos anual do governo, que tem apenas a correção monetária, certo? Todo mundo preocupado, indignado com isso, porque isso vai restringir a ação do Estado. Tem um detalhe: a despesa financeira está fora do teto de gasto. Então, tem teto de gasto para tudo. Tem teto de gasto para investimento na educação, na saúde, no emprego, para investir em obras de infraestrutura, para construir portos, aeroportos, estradas, cultura. Tudo tem teto de gasto. Despesa financeira, não. Que o capital blinda o seu interesse. Outro exemplo: primeiro projeto de lei votado esse ano na Câmara dos Deputados. Primeirinho de todos. No meio da pandemia, mais de 300 mil mortes no Brasil, chegando agora a 400 mil mortes no Brasil. Qual é o primeiro projeto de lei votado? Autonomia do Banco Central, que é para permitir a blindagem do interesse do setor financeiro, porque os diretores vão ter mandato, está impedida a intervenção do Poder Executivo sobre a política monetária, e você blinda o Banco Central, que regula o setor financeiro. E quem vai estar no Banco Central, seguramente? Os caras do capital financeiro. É literalmente colocar a raposa para cuidar da galinha. Então, são dois exemplos assim de medidas que têm sido medidas duras, né, pesadas, que eles aprovaram no Parlamento brasileiro, que reforçam essa blindagem para o interesse do capital. Eles são muito poderosos, cara. A gente vai ter que quebrar. Inclusive, não faz muito, no Brasil, que governos, né, de caráter progressista, governo de caráter popular, eu próprio participei desses governos, manteve intacto a política monetária que é orientada pelo capital financeiro. Esse que é o desafio. E vou falar para você, cara, pouca gente questiona isso hoje em dia. Eu olho assim, esses líderes nacionais do Brasil que estão por aí, um cara eu vejo bater, que é o Ciro Gomes. O resto bate muito pouco, quando bate. Então, a gente tem que pensar um pouco sobre isso, cara. Não tem como ter um projeto de nação quando nós temos uma elite que pensa no desenvolvimento do país dependente, associado e é hegemonizado pelo capital financeiro. Então, errado, a Rosali não tem. Não tá, porque banqueiro, mano, banqueiro tem olho de vidro, não tem dó de ninguém, é só para eles. Perfeito, obrigado, Orlando. A gente está tentando fazer um esquema de fazer os nossos debates tal qual a gente fazia em 2019. E aí, para fazer isso, a gente tem permitido, através do Zoom, fazer perguntas ao vivo por vídeo, para pelo menos ficar uma coisa um pouco mais interativa. O próximo inscrito é o Caio Guilherme, ex-presidente da UMES, coordenador estadual da Juventude Pátria Livre, que vai fazer sua pergunta por vídeo. Caio, agora é só ligar o seu microfone e seu som. O que eu faço aqui? Tem que ligar o vídeo aqui? Já estamos te ouvindo. Ligar o vídeo para a gente poder te ver. Certo. Aí. E aí, Orlando? E aí, Shane, boa noite. A questão é a seguinte: depois que o Biden assumiu lá nos Estados Unidos, ele apresentou um projeto econômico lá com mais participação do Estado, principalmente, né? Dá 2 trilhões e cacetada de dólar e tal. Inclusive se propondo a taxar, ter mais impostos por parte de empresas, etc. Então, eu queria que você comentasse um pouco como tem sido essa transição, né, depois do Trump para o Biden, e como que você vê essas tentativas, não sei se proposital ou qual o interesse nisso, mas do Biden ter uma política, pelo menos como ele tem apresentado, econômica de reconstrução, de geração de emprego, de mais desenvolvimento dos Estados Unidos, com mais participação do Estado, propriamente dito. Vindo dos Estados Unidos, tudo é bom ficar com o pé atrás, né? Por parte do governo dos Estados Unidos. Não dá para abraçar assim de pronto. Mas me parece uma medida interessante, olhando assim a grosso modo. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa questão. Enfim, como que tem sido? Acho que deu para entender aí qual que é o ponto. Se você puder falar um pouquinho, agradeço.
Eu estava esperando encontrar o Caio bem vestido hoje, porque a última vez que eu encontrei com ele, tá bem vestido. Ô, louco, mano, que isso? Ô, louco. A última vez que eu falei com ele falou, não, rapaz, é que não deu para não sei o quê, pegar a camisa. Eu falei, que isso, cara? O cara não pode, a Jota não pode deixar. O cara, vamos fazer uma vaquinha, ô, Shen, fazer uma vaquinha aqui, eu contribuo para comprar umas roupas para o Caião, cara, para ver se ele sai dessa. Então, mano, essa questão que se levanta é uma questão interessante, né? Primeiro que esse papo do Estado, do papel do Estado, não tem sociedade no mundo, não existe, que conseguiu estruturar o seu desenvolvimento nos últimos séculos, né, sem ter um papel ativo do Estado, né? E o Estado, volta e meia, mesmo em países em que eles têm um papel relativamente menor, nos momentos críticos eles entram com muita força. Era o Barack Obama o presidente, os caras entraram muito pesado no final da década da crise de 2007, 2008, aquele período ali, os caras entraram muito pesado para segurar empresas, para segurar bancos, né? Mesmo Trump, agora da pandemia, o Estado entrou pesado com auxílio, seguro-desemprego. Aqui no Brasil, cara, é uma luta miserável nossa para conseguir ter um auxílio emergencial. O Bolsonaro ferrando todo mundo, cortando o auxílio emergencial. Os caras estão segurando lá, segurando com base no Estado. Claro, a âncora da economia mundial, ou digamos assim, já foi, né? Mas ainda tem peso grande. É o dólar, a vida deles é mais fácil, né? Os caras imprimem moeda. E esse debate é o debate que a economia faz hoje, né? A tal do financiamento monetário. Os caras estão imprimindo dinheiro para poder financiar a reconstrução. Então, eu vejo essa movimentação do Biden que ele está fazendo, é uma movimentação, na minha leitura, coerente com o estado de guerra. O efeito da pandemia na economia global vai ser um efeito equivalente a uma guerra, cara. No Brasil, cara, veja, quando o professor Miguel Nicoleles, no ano passado, me disse que poderíamos ter 500 mil de mortes, eu confesso para você, Caio, eu não acreditei. Falei, pô, não é possível, mano. 500 mil é muita gente. Nós estamos já agora apontando que na primeira semana de julho o Brasil vai romper a barreira de 500 mil de mortes. E os danos da economia são também bastante grandes, né? Claro que grande parte disso tem a ver com o Bolsonaro. A gente fala que ele é genocida, porque é mesmo, porque podia evitar muitas dessas mortes, né? Ele faz um discurso sacana de que tem que cuidar do emprego, cuidar da economia, só que ele não sinaliza como o Biden está fazendo, como os americanos estão fazendo, de algumas intervenções fundamentais para segurar setores estratégicos da economia e, ao mesmo tempo, financiar políticas sociais para ativar pelo consumo a retomada da economia. Então, aqui é tudo muito tímido e é tudo feito apesar do governo. É tudo feito apesar do governo. Nós temos que ter um programa ofensivo de investimento em obras públicas, grandes obras públicas que geram emprego. O Brasil tem enormes deficiências da infraestrutura. Se eu pegar só o setor saneamento, não tem empresa privada, mano, que vai investir em saneamento. Empresa investe em saneamento que dá lucro. Então, cidade grande, rica, que o cara pode cobrar e tal, vai ter empresa privada para fazer. Só que para ficar de pé o negócio, tem que ter uma operação casada. Você tem que investir no lugar que dá lucro, no lugar que dá prejuízo. É assim que você consegue viabilizar e você onera menos o Estado. Por que a gente está criticando a privatização dos Correios? Porque a gente sabe que vai sobrar pela parte mais fraca. Uma empresa grande que dá lucro, se tem corrupção na direção, tem que tirar a corrupção da direção, não é vender a empresa. Ainda mais agora com a economia digital, cara. Todo mundo hoje em dia pede um negócio aí pela internet para chegar em casa. É esse mercado gigantesco que vai virar um filé mignon que os caras querem ocupar. Então, eu diria que o Biden sinaliza e atua para fortalecer a ação do Estado no momento de retomada pós-pandemia, ou durante a pandemia, né? E daqui a pouco pós-pandemia, em que vai ser muito importante a intervenção do Estado para poder alcançar resultados de retomada. E é inevitável que o Brasil faça isso. É inevitável. Claro que aqui a gente tem as nossas dificuldades, porque tem a ver com a pergunta anterior.
como tem uma hegemonia do pensamento ultraliberal, porque é o capital financeiro que está no comando, os caras criam um bocado de tese, teto de gasto, criam um bocado de tese para ir blindando o orçamento e não deixa andar. Mas não tem jeito, cara. A gente vai ter que quebrar isso e vai ter que andar, entendeu? Vai aumentar a proporção da dívida PIB? Vai. A gente estava em 70%, foi para 80%, 90%. Tem país que é 200% a proporção da dívida com relação ao seu PIB. Percebe? Mas você tem que avançar, não tem jeito. Ou então nós vamos ficar empobrecendo cada vez mais desemprego, mais pobreza, mais fome, mais miséria. Tem que cantar para subir. E não tem como cantar para subir, no caso do Brasil, sem ação do Estado. Que aqui o caso é mais grave, Caio, eu acho, do que nos Estados Unidos. Porque lá tem os caras da elite que ainda fazem o negócio aqui ali. A elite brasileira, mano. Os caras querem ganhar fácil, não tem indústria, não gera emprego, é botar ali na bolsa, é botar no banco, é esses bancos de investimento aí que os caras estão faturando para caramba. É isso que é. É o Brasil que, na pandemia, a economia retroagiu e aumentou os bilionários do país. Como é que explica uma porra dessa? É difícil, né? Mas eu acho assim, que eu não tenho no detalhe, mas a minha intuição é igual à sua, que os caras estão reposicionando o Estado para ser uma alavanca de retomada pós-crise, que está bem grave, né? Também na economia. Aqui nesse caso, por exemplo, depois da crise de 30, o Roosevelt adotou um plano interessante de retomada também nos Estados Unidos, né? E naquela época, você tinha a União Soviética, na década de 30, com o plano quinquenal, crescendo a todo vapor. Hoje, você tem a China crescendo também, e me parece que, para além da própria crise, um interesse de investimento por parte do Estado para também fazer frente ao desenvolvimento da China, assim, né? Então, tem também, acho que, um interesse político por trás muito interessante, que eu acho que precisa ficar atento. Mas, Caio, me permita fazer um comentário sobre você levantou uma questão que eu acho que é muito importante, que é esse problema do mundo pós-pandemia. Porque, cara, quando começou a pandemia, teve nego atrás de máscara, ventilador, respirador. Onde é que tinha? Na China. Atravessou essa confusão toda. Onde é que estão os insumos para as vacinas, tudo? Na China. As fábricas, até essas fábricas de AstraZeneca, esse negócio de vacina da Oxford, das quantas, tudo, está na China. A impressão que eu tenho é que essa crise vai gerar um novo debate sobre a ordem global. Essa história de ter cadeias globais de valor, que você admite que determinados setores funcionem fora do seu país, isso vai produzir perda de soberania, cara. Não tenho a menor dúvida que os americanos vão revisar completamente a estratégia de desenvolvimento deles. O Trump já ganhou a eleição com essa conversa, né? O Obama criou a chamada Nova Manufatura, que era um movimento para reindustrializar os Estados Unidos, que eles foram perdendo as indústrias, e a China hoje concentra o principal da indústria do mundo. E o Trump pisou no acelerador disso. Por isso que também, em contraste com o Brasil, é um vacilo nosso. Nós temos que estar investindo mais na indústria, porque não tem desenvolvimento sem indústria. Não tem salário qualificado sem indústria. Tal. E a minha impressão, minha intuição é que, passada a pandemia, vai ser revisto esse papo de cadeia global de valor, especialização de cada um. E o Brasil tem que ver aí uma oportunidade para sair dessa camisa de força que querem nos impor, porque nas cadeias globais a nós caberia produzir comida, proteína animal, soja, que é bom, eu não sou contra nós, que é bacana fazer isso, e exportar matéria-prima, petróleo, minério de ferro. Então temos que nos insurgir contra isso, para que a gente tenha um projeto de desenvolvimento nacional, com indústria, ciência. Então, a minha intuição é que vai rolar uma mudança aí, cara, porque a turma olha assim para a China, todo mundo já viu o tamanho da China, só que a China é uma nação que vai sair ainda mais forte depois da pandemia. Vai aumentar a projeção com relação aos outros países, na minha impressão. Te dou uma camisa de presente, cara, hora dessa aí. Como que eu saio daqui, gente? Você me tira? Só sair. Fique tranquilo, só desligar o seu som e o seu vídeo, nós resolvemos o resto. Próxima pergunta, Orlando, da Carmen, enviada por texto. Vou fazer 2 perguntas, porque a gente está com demandazinha de pergunta grande, também para não tomar muito seu tempo.
Em certa parte do filme, Rose lhe comenta com o padre sobre ela ser uma cidadã de bem, ao mesmo tempo em que ela é uma golpista declarada. Vemos esse termo do cidadão de bem muito frequentemente entre os apoiadores de Bolsonaro. Gostaria que comentasse sobre a falta de moral das pessoas que se dizem exemplares na sociedade. E a Taine enviou também uma pergunta por texto. Olá, boa noite a todos. Gostaria de colocar como esse sistema econômico molda até mesmo nossas relações familiares. Além dos filhos terem os mesmos hábitos consumistas, podemos ver como uma das filhas avalia a atenção da mãe pelos presentes que ela dá aos outros filhos. Queria que você comentasse mais sobre. São perguntas que já vieram com as respostas, né? São perguntas com respostas. Porque essa coisa de cidadão de bem, me lembra aquela conversa, a turma fala, não, direitos humanos tem que ser para humanos direitos. Aí você vai vendo os caras que defendem isso, é tudo uns caras horrorosos, né? E é uma hipocrisia, assim, sem tamanho, né? Você vê esse caso do vereador lá do Rio de Janeiro, que fez essa atrocidade contra o menino. Na propaganda eleitoral dele, falava que ele era pela família. Pô, como é que o cara pode ser pela família, mano? E faz essas atrocidades que estão vindo a público, né? Então, como disse, ela é uma completa... A moral, ela é amoral, eu diria assim. Não tem moral, né? É vazia de moral, como é o capitalismo, né? Não tem moral. Tem interesse, tem mercado, tem objetivos materiais. Então, eu vejo como você vê também. É uma falácia, né? É uma hipocrisia no limite. E essa turma que está no poder, inclusive, é muito cheia disso, né? De hipocrisia, de falsa moral, né? E a outra questão, eu também acho que já veio com a resposta junto, né? É cruel demais você produzir seus filhos, né? Você criar seus filhos, educar seus filhos sem moral, sem valor. Você produz pequenos monstros, né? E você vai ter essa disputa sem nenhum tipo de compromisso de solidariedade, de ética entre os irmãos. E aqui sim é o vale quanto pesa, né? É o vale quanto você tem. O mundo que eu sonho, eu tenho três pequenos, né? Maria, João e Pedro. O mundo que eu sonho é que primeiro meus filhos possam ser sonhadores como eu, ativistas como eu, e lutem para que o Brasil seja uma nação de fato livre, soberana, que garante direitos para o seu povo. E nessa não cabe esse consumismo desenfreado, né? Eu acho que isso é importante demais, você valorizar a essência, né? Quando eu vejo aqui, tipo assim, um debate desse assim com tantos jovens vendo filmes essenciais, cara, que trazem mensagens essenciais. Isso é muito importante, a gente cuidar das novas gerações, desenvolvendo sensibilidade, porque a arte nos ajuda a desenvolver sensibilidade, mas, ao mesmo tempo, difundindo valores, que isso é muito importante para o futuro que a gente vai construir, né? Obrigado, Orlando. Próxima pergunta por vídeo também, Keila Pereira, ex-diretora de Cultura da UMES. Se puder adicioná-la, para ela poder liberar o seu vídeo e o seu som. Léo? Já foi. Keila, se puder liberar o seu vídeo e o seu som, por favor, sua pergunta. Cheguei. E aí, boa noite. Tudo bem? Cadê os cabelos, Keila? Tirei para lavar. Não, ficou massa. Muito bonita, parabéns. Obrigada. Só comentar um negocinho antes, que se a Jota fizer uma vaquinha para o Caio, ele vai gastar com a próxima camiseta que São Paulo lançar. Tem jeito não. Consumismo é isso, não é não? Mas eu queria fazer um comentário e uma pergunta. O comentário é com relação a uma parte do filme que me chamou bastante atenção, porque, mesmo que de forma bastante torta, a Rosalie, ela entende o sistema, como funciona, né? Ela, em uma das confissões dela, ela fala pro padre, né? Mas eles produzem tanto, alguém tem que comprar. É só você ler o The Wall Street, tá tudo lá. E é curioso isso, né? Porque, de certa forma, acho que
esse tipo de coisa todo mundo entende, né? A indústria não está produzindo pela necessidade, está produzindo para vender e para lucrar, e ponto. Não interessa se não vai ter a demanda aí só vai mudar o preço, né? Mas a minha pergunta vai fugir aqui um pouco do rumo que estava tomando a conversa, vou ir para outro sentido, porque no começo aí o Orlando comentou sobre a questão da propaganda, que é o tipo de coisa que a gente também precisa rever, precisa ainda modificar um tanto. E isso me puxa para uma questão específica aí da propaganda voltada para o público infantil, que é o público que não vai diretamente comprar, mas influencia bastante o consumo. Aqui no Brasil, a gente não tem mais na televisão as propagandas de brinquedos e tal, né? Você não vê mais na My Little Pony, Baby Alive, mas você tem no YouTube uma imensidão de canais feitos propriamente para mostrar produtos infantis como se fosse uma brincadeira, né? Então, eles contornam aí o modo de fazer propaganda para as crianças. Não é mais da mesma forma e é, inclusive, um formato muito difícil de barrar, né? Porque se trata de conteúdo criado para entretenimento. E, ao mesmo tempo que é entretenimento, é venda, né? Uma das coisas que, desses últimos tempos, assim, esses últimos anos, que eu achei mais bizarra das coisas que são propagandeadas através desses canais no YouTube, é uma boneca chamada LOL. Tem esse tamanhozinho e a mais barata custa 80, 90 reais. Sim. Minha sobrinha é louca por essa boneca. E assim, eu acho que enfim, não só eu acho, mas acho que todo mundo aqui tem uma opinião do quanto isso é danoso, enfim. Mas aí eu queria ir para uma pergunta mais relacionada à própria atuação do governo, do legislativo com relação a isso, porque eu ainda vejo poucas formas de conseguir barrar esse tipo de conteúdo na internet, né? E aí o Orlando também já tem essa caminhada também voltada para essa regulação da internet, das mídias sociais, né? Queria linkar aqui essas duas coisas, porque eu acho que é um debate relevante também para essa atualidade. Cara, isso é difícil demais, viu, Keila? Porque você sabe que a regulação da publicidade ela não está estabelecida numa lei. No Brasil foi criado um modelo de autorregulação, isso é o chamado CONAR, Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária, que eles criaram determinados padrões, determinados compromissos, e eles vão ali se regulando. As empresas vão dizendo o que pode, o que não pode, gera debate muitas vezes. Houve um grande debate, uma grande discussão sobre publicidade infantil, e isso deu se fechou um pouco o ciclo, né? Ainda tem publicidade infantil, patrocínio de produtos infantis, mas teve uma redução bárbara, enorme. Mas, como você identificou, na rede, nas mídias sociais, é inacreditável. E o que é mais grave? Hoje em dia, as mídias tradicionais, os meios de comunicação tradicionais, TV, está assim, descendo na ladeira. E esses meios digitais estão assim, subindo na ladeira. Você tem uma ideia, Keila? No Brasil, hoje, a empresa que tem o maior faturamento de publicidade, muitas pessoas pensam que é a Rede Globo, as organizações Globo. Não é. A empresa que tem o maior faturamento de publicidade no Brasil é o Google. O Google, que a gente dá um Google para fazer uma pesquisa, é o Google que mais fatura. O Facebook está sim. Então, essas empresas que, aliás, geram pouco emprego no Brasil, aliás, pagam pouco imposto no Brasil, aliás, têm pouca responsabilidade sobre conteúdos que eles deveriam ser responsabilizados, porque se um jornal ou a TV, o cara faz uma coisa que está errado, publica, eu vou atrás dele e exige direito de resposta. Esses caras não têm direito de resposta porque eles dizem que eles não são veículo. O Facebook fala, eu sou plataforma, não sou veículo. O Instagram fala, eu sou um meio apenas, eu não sou veículo, não posso ser responsabilizado. Então, você pode publicar qualquer coisa. Por isso, nós somos o paraíso da fake news. Não só no Brasil, né? Isso é um fenômeno global, mas essas plataformas faturam demais, faturam com total liberdade, incutem essa lógica consumista assim
no limite, tem pesquisa que deve, por exemplo, tem um programa chamado Pintinho Amarelinho, que tem uma musiquinha meio Pintinho Amarelinho, que é para criança. É incrível. Você toca o Pintinho Amarelinho uma vez no YouTube, entra um anúncio. E entra anúncio, inclusive, falam de viagens para adulto, para tentar alcançar o adulto a partir da criança. Então, tem um monte de estratégia que eles fazem e que eu sou daqueles que crê, Keila, que tem que regular, tem que ter uma forma de regular. O mundo digital, a economia digital é uma economia gigantesca, né? A economia de dados é caracterizada como um novo petróleo, porque é tudo em escala, assim, para nós, é tudo inimaginável. A gente, quando se aproxima do assunto, você vai ver que é coisa inacreditável. Todo mundo está aqui nessa sala, todo mundo, tenho certeza, já deve ter recebido uma oferta de algo que você fica perguntando, caramba, como é que o cara está achando que eu estou precisando disso? Né? Porque nós oferecemos as nossas informações, até o equipamento, a gente às vezes autoriza a captação da nossa voz. Acontece isso, pessoal, não é loucura. Muitos aplicativos, quando a gente baixa, que autoriza manejar nossas informações, a gente até a voz, que é um dado pessoal, a gente, por vezes, permite que isso seja trabalhado. A gente fez a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é uma lei importante, eu tenho orgulho de ter sido relator dela, mas a gente já vai avançando com limites, porque a operação das mega empresas internacionais ela é muito poderosa aqui. Eles criaram uma frente parlamentar lá, digital, não sei o quê, a confusão danada, junta um bocado de deputado. E sabe-se lá Deus por quê, os caras não deixam a gente aumentar nos rigores do controle deles. Mas eu considero que tem uma dimensão ética, né, de formação dessas novas gerações, das crianças, que nós temos que ter um mínimo de proteção, porque é difícil você ilhar uma criança. Não vai ver TV, não vai ver YouTube, não vai ver nada, é difícil. Eu não consigo. O meu mais novo, por exemplo, a gente segurou ele 1 ano e meio sem tela, porque tem até repercussão na formação cognitiva dos pequenos. Mas tem uma hora que você não aguenta. E as crianças vão, quando chega para ir para a escola, se você não tem, você fica fora de tudo, você nem convive com o menino, porque hoje em dia é todo mundo muito conectado, né? Então, é muito verdade o que você falou, que esse consumismo, né, que é criticado no filme, ele é produzido, né? Essa coisa da propaganda, cara, é uma coisa... E isso tem muitas dimensões. Eu tentei fazer o paralelo com a ideologia, porque, de algum modo, também, na política isso aparece, né? Não é só no consumo, também. Aliás, a política vira um certo mercado. Aliás, as campanhas a partir de redes sociais, elas são, entre aspas, customizadas. Inclusive, esse é um dos traços do que aquele Giuliano de Empoli, que escreveu Os Engenheiros do Caos, que vocês devem conhecer, que é um livro bem interessante, falando sobre o uso das novas tecnologias, o uso das novas tecnologias no processo político. Aí ele estuda, inclusive, o caso do Brasil, o caso do Brexit, a eleição do Trump, o caso do Bolsonaro, o caso do Erdogan. Ele vai mostrando, Os Engenheiros do Caos, ele vai mostrando o que ele chama de tecnopopulismo. Ele fala, eles usam os dados pessoais para ter uma estratégia eleitoral que equivale a uma estratégia de marketing comum, assim, de mercado, de vender produto. Eles vão customizando. Eles sabem que a Keila gosta de agricultura orgânica e ela vai ser bombardeada com produto de agricultura orgânica. Só que quem defende a agricultura orgânica tem um determinado perfil, eles vão encontrar um candidato que seja a cara da Keila. Então, eles fazem uma publicidade customizada. Às vezes, ele diz, até com teses contraditórias. Se a Keila gosta de uma coisa e o Caio gosta de outra, eles podem estar no mesmo lugar. Cada um vai receber uma propaganda diferente, porque vai ser dirigida. Então, é a nossa era digital que o tratamento de dados permite isso, as tecnologias permitem isso. Aliás, no filme também mostra como que a tecnologia eleva a máxima potência, né? Nada melhor do que um computador, uma impressora, equipamento de última geração, para você poder explorar no limite as possibilidades que a picaretagem pode oferecer para ela, né? Então, eu acho que é um tema assim, super central, como lidar com essa realidade nova, com essa era digital, digamos assim. É isso. Obrigada, Orlando. Obrigada, Shen, pelo espaço. Obrigado, Keila. Orlando, vamos fazer a última pergunta? Vamos fazer o que jantar. Perfeito.
Do Flávio, nosso amigo, acompanha nosso trabalho bastante tempo. Boa noite, hein? Transmito o senhor Orlando Silva. Meu boa noite. Gostaria imensamente de uma palavra do senhor Orlando em forma de mensagem em relação ao Dia da Terra e, sobretudo, o tema que a gente já havia comentado um pouco, em relação ao Dia da Terra e, sobretudo, em contrapartida pelas mentiras do presidente do Brasil, agindo como mendigo. Opa, perdi a mensagem. Agindo como mendigo em uma conferência tão séria sobre preservação. Lamentável estrutura de linguagem mentirosa que atrai assim incompetentes para carimbar, assumindo assim compromissos criminosos com o nosso país. Sabemos que a mendigagem é para financiar madeireiros e afins, pois não existe plano nem conteúdo específico para tal pedido. Boa noite a todos. Voltando um pouco sobre o tema que a gente estava comentando. Aqui é bom que a pergunta já vem com a resposta, né, mano? Então, eu acho que ele já deu a pegada, Flávio. Eu acho que é isso aí, cara. Como eu comentei com o Shein no começo, eu tava no Maranhão ontem, né, Shein? E aí eu voltei hoje cedo e no avião da Azul, eles têm televisão ali que você via em tempo real. Então, eu falei, putz, fiquei 3 horas, ouvi o discurso de todo mundo, que eu fiquei ali parado, não tinha o que fazer, tinha que ver aquele discurso. E fiquei vendo o discurso do Macron, que fazia sentido, tratando de temas estratégicos, como, por exemplo, financiamento do desenvolvimento sustentado. Para dar um exemplo, né, a chefe da Comunidade Europeia, da União Europeia, todo mundo aportando conceitos, fazendo debate, botando metas nítidas na mesa. E o Bolsonaro foi esse vexame, né, cara? Mas, pelo menos, ele não falou uma coisa. Eu estava esperando ele dizer que o aquecimento global é uma conspiração marxista, é invenção do globalismo cultural. Eu já estava esperando o Mala falar um negócio desse, né? Mas como o Trump foi derrotado, ele ficou meio sem chão. Então, ele está tentando, digamos assim, voltar à realidade. Mas foi muitas mentiras, né? Porque ele fala do protagonismo do Brasil. Ele voltou até 1992, na Eco Rio 92, que ele não tem nada, ele nem sabe o que é que foi debatido lá naquela conferência. O que a gente viu, por exemplo, a perseguição que ele fez aos pesquisadores do INPE, demitiu pesquisadores que se recusavam a ocultar dados essenciais de monitoramento do desmatamento na floresta amazônica. Então, o negacionismo dele, o ódio que ele tem à ciência, não é só no caso da pesquisa da Covid e da vacina, que ele odeia, porque ele é responsável, porque ele é um genocida. Ele tem o ódio ao conhecimento, né, à ilustração, o ódio à leitura, não gosta de livro. Imagina o cara fala, tem alguém dizer que não lê livro, né? Então, perseguir os cientistas, que nós temos aqui uma excelência no INPE, no ITA, no CTA, na Amazônia tem vários institutos, no Rio. Você tem muita inteligência que pode ser disponibilizada para o país ter uma estratégia de desenvolvimento sustentável, né? E o que a gente viu não é só o desmatamento na Amazônia. O Cerrado viveu há pouco um drama enorme. Então, eu concordo com o Flávio. Ele é um Pinóquio, um mentiroso. Quanto mais, ele é mitômano, né? Mente que nem sente que mente, de tanto que ele mente, né? E essa questão que ele falou dos serviços por preservação, né? De fato, eu considero que o Brasil, por ser quem é na cena mundial, tem que se colocar de modo mais altivo, né? Nós somos tudo bem que agora passamos a 12ª economia do mundo, né? Com a crise, mas somos uma das economias centrais do mundo. Então, nós temos que também ter postura de nação, que tem o que dizer, né? Eu acho que nós temos, inclusive, experiências de arranjos produtivos locais, desenvolvimento sustentável. Nós temos, graças não a ele, mas graças à história do Brasil, uma matriz energética que, de fato, é uma matriz limpa, né? Quando a gente observa o setor hidrelétrico, né? O eólico e o solar está bombando. Você vai no Nordeste do Brasil, irmão, é demais para tudo quanto é lado, né? Espero que a gente avance na energia nuclear. Eu sou defensor da energia nuclear, ou seja, nós temos uma matriz limpa, mas não foi pelo Bolsonaro. Ele não botou um prego numa barra de sabão, não botou um cimento, um tijolinho para construir nada, né? Felizmente, o Brasil, lá de trás, décadas de trás, fez opções que nos conduziu até essa realidade. Mas nós temos que avançar. Inclusive, quando a gente fala de desenvolvimento nacional é crescimento econômico, é desenvolvimento humano,
e é sustentabilidade ambiental. Eu concluo dizendo isso, sim, porque é o que você falou. Nós vimos daí, é a nossa casa, nós temos que cuidar. Né? E a nossa casa, no caso do Brasil, então, é uma casa bem bonita. Tem que cuidar bem dessa casa. Queria agradecer muito, viu, Shen, a chance de poder voltar aqui para participar desse papo com vocês. Cinema com partido. Falei certo? Muito legal. Você sabe da minha admiração pela União Municipal dos Estudantes Secundaristas, pela UMES. E estamos na área aí, cara. Uma luta para derrotar esse Bolsonaro miserável. Orlando, quem deve agradecer somos nós, não somente pela participação em nossos debates, mas também fica registrado, em nome de toda a diretoria da UMES, do nosso Centro Popular de Cultura, nosso agradecimento, inclusive, do recurso material que você pôde disponibilizar através da emenda, para que a gente pudesse realizar nossos projetos. Isso tem sido fundamental. Estamos numa situação muito difícil. Obrigado mesmo por financiar, ajudar a gente a travar e continuar divulgando a arte que leva a consciência das pessoas para a gente poder derrotar de uma vez por todas. Acho que estamos chegando nas páginas finais dessa história. A CPI da Covid, eu acho que vai dar um basta, finalmente, a essa estupidez, essa canalice tamanha. Então, Orlando, mais uma vez, obrigado. E aí, só para finalizar, na semana que vem, o próximo filme é o Driblando a Democracia. Pedi a todos acompanharem nossas redes sociais. Vamos divulgar o Debatedor através das nossas redes umes.sp, do Cine Teatro Denoir de Oliveira e do CPC Umes. Orlando, valeu. Boa noite, gente. Até semana que vem. Um abraço.